Muito bem. Nós vamos procurar então fazer agora uma revisão, né, final, digamos assim, um resumo sobre os principais aspectos que eu gostaria que vocês dominassem para a eletrodinâmica. Eu destaquei 10 pontos importantes. Eu vou fazer de forma bem resumida para que a gente não perca muito tempo aqui. Né? Na verdade, esses 10 pontos que eu vou destacar vão servir para te ajudar a resolver aqueles 40 exercícios que eu já falei para vocês. Vocês não precisam resolver numa aula, vocês vão resolvendo ele até novembro. E vai servir para mais adiante também, quando a gente for fazer a revisão final. Então são 10 pontos. O primeiro ponto que eu quero destacar com você são as expressões matemáticas. Olha só, nós temos duas expressões. Essas são as duas principais expressões da eletrodinâmica. Dessas duas aqui, nós vamos retirar mais duas. Porque aqui a potência está relacionada ao DDP e a corrente. Quando eu quiser relacionar com a resistência, nós temos a primeira expressão, que é essa, e a segunda expressão, que é essa aqui. Essas duas expressões vêm da junção dessas duas aqui, né, da soma delas. Quais são as principais características? Essa aqui, ó, nós vamos utilizar quando nós tivermos uma corrente constante e essa quando nós tivermos uma DDP constante. Ou seja, quando o equipamento estiver funcionando em série, a gente usa essa expressão. Essa aqui a gente usa para quando o equipamento estiver funcionando em paralelo. E o fato de ter sido em paralelo aqui, isso vai dizer para nós que todo equipamento eletroeletrônico que é da sua casa, ele vai ter, para você calcular aqui, você vai usar, quando for um pedido de potência com resistência, é essa expressão aqui que você vai usar. Agora, essa expressão aqui, essas duas aqui, são as gerais, elas são as regras gerais de todo o nosso eletrodinâmica. São as duas principais, não são as únicas, mas são as principais. Todas as outras vão derivar dessas duas relações aqui. Esse é o primeiro aspecto. Sim. Quando você tiver uma questão que vai envolver isso, você tem que pensar o seguinte: eu tenho 4 grandezas aqui. Quais são as grandezas envolvidas? DDP, resistência, corrente e potência. Você não precisa ter informação de todas, você precisa de ter informação apenas de duas. Se você tiver duas, você tem as outras duas. Se o cara te der DDP e resistência, você calcula a corrente, com a corrente você calcula a potência. Se ele te der resistência e potência, você vai calcular DDP e corrente. Ou seja, das 4 grandezas que estão envolvidas nessa fórmula aqui, você só precisa de duas. Você tem que pensar assim. Você vai falar, pô, eu não preciso de muita coisa, eu só preciso de duas grandezas, que de duas eu calculo todas as outras, ok? Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto eu quero falar com você é em relação ao brilho das lâmpadas. Porque se eu tiver duas lâmpadas iguais, vamos colocar assim, ó, duas lâmpadas iguais. Se eu tenho uma lâmpada, o cara quando vai fabricar uma lâmpada, ele vai dizer lá, eu vou colocar aqui na minha lâmpada, ó, ela tem 60 watts, 110 volts. Isso aqui são os valores nominais. Quando o cara vai fazer isso, o fabricante, ele vai usar essa expressão aqui, ó. Ele vai usar essa expressão aqui para calcular a resistência da lâmpada. Por quê? Porque ele não vai fabricar uma lâmpada para ser associada em série. Ele vai fabricar para usar em paralelo. Por quê? Porque ele pensa o seguinte, ó, uma lâmpada vai ser usada numa residência. Como na residência a DDP é constante, é essa expressão aqui que você vai usar, então eu calculo essa resistência aqui. Então eu tenho uma resistência aqui e uma resistência aqui, certo? Eu posso pegar essas resistências e associá-las assim também. Então, aonde é que essas duas lâmpadas vai brilhar mais? Bom, elas vão brilhar mais quando elas estiverem associadas aqui em paralelo. Porque aqui, ó, a resistência equivalente aqui nessa associação aqui vai ser R sobre 2. Aqui a resistência equivalente aqui vai ser 2Rs. Então, se a resistência aqui ela é proporcional ao inverso da potência, quer dizer, quanto maior a resistência, menor a potência, né? Não vamos esquecer isso, ó, a resistência é
inversamente proporcional à potência. Então elas brilham mais em paralelo do que se elas estiverem em série. Agora imagine que eu tenha duas lâmpadas com potências diferentes. Então vamos imaginar que eu tenha aqui uma potência, duas lâmpadas. Vamos imaginar que eu tenha aqui uma lâmpada de 60 watts e aqui uma lâmpada de 100 watts. Aqui uma lâmpada de 60 watts, aqui uma lâmpada de 100 watts. Então, aqui a gente sabe que a lâmpada de 100 vai brilhar mais do que a lâmpada de 60. Mas aqui a lâmpada de 60 vai brilhar mais do que a lâmpada de 100. Ok? Não se esqueça dessa relação aqui. Um outro aspecto em relação às lâmpadas que é importante destacar é que quando você tem lâmpadas associadas em paralelo, assim, ó, vamos imaginar que eu tenha três lâmpadas associadas em paralelo, três lâmpadas assim, e eu vou colocar a chave aqui, ó, uma chave, uma chave, uma chave. Então as três estão apagadas. Quando eu ligar aqui, nessa posição, eu terei uma resistência R, lâmpadas iguais, né? R, R, R. Eu tenho uma corrente I, logo eu tenho uma potência P. Se eu acionar aqui, o que vai acontecer? A minha resistência equivalente vai cair para R sobre 2, então a corrente vai passar a ser 2I, tá certo? Porque vai dobrar a corrente. Como essa corrente vai ser dividida aqui, a potência continua a mesma. Se eu acionar aqui uma terceira lâmpada, a resistência equivalente vai cair para R sobre 3. Então eu vou produzir uma corrente 3I. Então a potência continua a mesma. Então se as lâmpadas quando elas estão associadas em paralelo, elas não alteram o seu brilho se você liga ou desliga, né? Por causa dessa relação entre essas três grandezas aqui. Esse aspecto é extremamente útil e importante, hein, gente? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Esse aspecto é muito importante para essa prova, beleza? Muito bem. Isso a gente vai pensar também numa resistência de chuveiro elétrico, que é o terceiro aspecto que eu quero mostrar para você. Você tem um chuveiro que tem a seguinte questão, ó, eu tenho uma resistência aqui, uma resistência aqui, uma resistência aqui, ok? Muito bem, aqui eu vou ligar lá no positivo e aqui eu tenho uma ponta ligada no negativo lá da rede. Então, do jeito que eles estão aqui, estão desligadas. Se eu ligar aqui, ó, deixa eu colocar aqui só para que a gente possa lembrar disso, é o terceiro aspecto. Se eu ligar aqui, eu vou ter uma resistência R funcionando, uma corrente I e uma potência P. Se eu ligar aqui e ligar as duas resistências do chuveiro passam a funcionar, então aqui eu vou ter uma resistência R sobre 2, uma corrente 2I, a potência vai ser 2P, a potência vai aumentar, né? Vai esquentar mais. Se eu ligar aqui, ó, a minha resistência passa a ser R sobre 3, eu aumento a minha corrente e a minha potência também aumenta. É o contrário do que nós estávamos vendo na situação anterior. Então, reparou que quando eu aumento o número de resistores em paralelo, eu diminuo a resistência, mas aumento a corrente. Aumentando a corrente, a potência, obviamente, a potência também aumenta, porque potência ela é proporcional à corrente elétrica. Então, eu posso colocar 10 resistores em paralelo, que quanto mais eu coloco o paralelo, mais esquenta o meu chuveiro, beleza? Então esse é um aspecto importante do funcionamento do chuveiro elétrico. Outro aspecto importante, que é o quarto item que eu quero chamar a sua atenção aqui, é em relação ao seguinte. Vamos imaginar que você tenha uma lâmpada cuja potência seja 60 watts, 110 volts, essas são as inscrições nominais. Você tem essa lâmpada aqui. E você tem que ligar essa lâmpada numa DDP, numa tomada, numa bateria de 220 volts. Se você fizer isso aqui, a lâmpada vai queimar. Porque a DDP nominal é menor do que a DDP que está lá. Ela vai queimar. Para que isso não aconteça, você tem que reduzir a DDP aqui. Para reduzir a DDP aqui, para que ela possa funcionar com 60, eu ligo uma resistência aqui. Porque ao ligar essa resistência aqui,
eu vou diminuir a DDP, porque quando você tem dois equipamentos em série, você não soma DDP para ter DDP total? Então, aí eu vou reduzir a DDP. Mas aí você vai fazer as contas de tal forma que a DDP seja 110 aqui e aqui seja 110. Porque 110 com 110 volts, 220. Aí a DDP que está para a lâmpada fica com a DDP nominal e ela vai brilhar com seus 60 watts. Né? Então isso aqui é uma adaptação que nós fizemos para o funcionamento, para que a lâmpada, cujo valor nominal de DDP seja menor do que aquele fornecido, seja adaptada a ela. Okay? Eu estou falando de uma lâmpada, mas pode ser um outro equipamento elétrico eletrônico qualquer. Ok? Muito bem, esse foi o quarto aspecto. O quinto aspecto dessa redução, eu quero falar para vocês sobre o curto-circuito. Então, se eu tenho um resistor aqui, ó, e esse resistor está sendo percorrido, eu tenho um resistor R, esse resistor está sendo percorrido por uma corrente I. Né? Aqui, então, eu tenho um potencial A, aqui eu tenho um potencial B. Ou seja, a minha DDP aqui, ó, é igual a VA menos VB. Se você pegar esse mesmo resistor que está aqui, né, esse resistor R, cujo potencial aqui é A e o potencial aqui seja B. E se eu criar um caminho alternativo com um fio condutor e ligar o potencial a esse, significa dizer que esse fio aqui deixa de ter um potencial B e passa a ter um potencial A também. Ou seja, a DDP aqui vai ser VA menos VA, ou seja, a DDP aqui vai ser zero. Então, a corrente elétrica nesse resistor vai ser zero. A gente vai imaginar então também que aí a corrente ela é a máxima, onde a resistência seja a menor. Então, quanto mais próximo de zero for a resistência, por exemplo, a resistência nesse fio aqui é zero, então a corrente é máxima. Se a corrente é máxima por esse trecho do fio, a corrente aqui nesse resistor é zero. Então, nós vamos dizer que nessa situação aqui, o resistor está em curto-circuito, certo? Vamos lá para o sexto aspecto. Sexto ponto importante que nós vamos destacar aqui é a respeito do papel do disjuntor, do fusível e de uma chave. Esses três elementos aqui, eles se associam diretamente à corrente elétrica. Corrente elétrica, né? Esse aqui controla a passagem, permite ou não permite a passagem da corrente, e esses outros dois elementos aqui são reguladores de proteção do circuito que fazem através da medida da corrente elétrica. Agora, se é relacionado à corrente elétrica, é porque eles estão sempre ligados em série. Então, se eu tiver um resistor qualquer aqui, ó, vamos colocar assim, ó. Então, se eu tiver que associar a esse um disjuntor, um fusível, uma chave, eles sempre vão estar em série. Uma chave, por exemplo, essa chave está em série com esse resistor, então ela liga ou desliga esse resistor. Se o fusível estiver em série com esse resistor, então está aqui o símbolo do fusível, né? O fusível ou disjuntor em série, esse fusível, se ele queimar, ele protege apenas esse resistor. Se eu tivesse um outro resistor associado aqui, ó, de qualquer outra maneira, essa chave não liga ou desliga esse fusível não se liga a esse aqui. Se eu quiser uma chave para esse resistor aqui, eu teria que colocar uma outra chave. Se eu quiser um fusível para proteger, eu tenho que colocar um outro fusível. Porque para cada elemento você tem que ter um daquele ali, se você quiser fazer o controle, não é isso? Então, tanto o disjuntor como o fusível quanto o chave estão falando diretamente do cálculo de corrente elétrica e no circuito eles têm que estar ligados em série, certo? Assim também a gente vai falar sobre o amperímetro e o voltímetro, né? Que são os elementos de medição aqui, ó. Então, o amperímetro, ele é o aparelho que ele tem que ser associado em série. Se eu colocar um amperímetro para medir a corrente aqui, então eu vou ter que colocar um amperímetro em série. Se eu quiser calcular aqui, eu vou ter que botar a corrente elétrica, eu tenho que botar um amperímetro em série. O amperímetro é sempre ligado em série e ele possui uma resistência interna nula. Se eu quiser medir a DDP, eu vou ter que ligar um voltímetro. E o voltímetro
ele tem que ser associado o voltímetro tem que ser associado em paralelo com aquilo que ele quer medir, e a sua resistência ela tem que ser praticamente infinita. Então veja bem, disjuntor, fusível e chave relacionados, e amperímetro evidentemente, relacionados à corrente elétrica, portanto a sua compreensão no circuito tem que ser em série. O voltímetro não, o voltímetro tem que ser em paralelo e cuja resistência tem que ser, e esse voltímetro tem que ter uma resistência praticamente infinita. Sexto aspecto, né? O sétimo aspecto que eu quero destacar com vocês aqui diz em relação à corrente iônica, né? Corrente iônica. Bom, o que é uma corrente iônica? Eu posso ter então aqui, ó, eu vou ter aqui um recipiente com água e aqui eu vou colocar ó, um fio ligado aqui a um gerador e uma lâmpada, por exemplo, aqui assim, uma lâmpada. Se eu tiver água pura, a lâmpada está desligada. Por quê? Porque não há corrente elétrica que saia daqui desse potencial positivo em relação ao potencial negativo. Quando chega aqui, a corrente não flui, porque a água ela não é um composto iônico, então ela não tem elétrons livres nem íons livres. Porque para que haja corrente elétrica é necessário que exista ou íons ou elétrons livres. Como a água não tem nenhum dos dois, a água não é um bom condutor. Então, para que essa lâmpada acender, eu vou jogar aqui, por exemplo, eu vou pegar esse sal, que é o mais simples que vocês conhecem. Quando eu jogar aqui, eu vou criar íons cloro, de sódio, e íons cloro. Então, por quê? Porque antes de eu dissolver aqui, eu tenho aqui dentro, eu posso imaginar, antes de eu fazer essa dissolução, que aqui dentro eu tenho um campo elétrico que sai do positivo, aqui não é o polo positivo e o negativo, do positivo para o negativo, ó, tem um campo elétrico aqui. Quando você jogar o sódio aqui dentro, o sódio e o cloro, eles têm movimentos ordenados pelo campo. O cloro, ele vai se mover contra o campo elétrico e o sódio vai se mover a favor do campo elétrico. Então, esse cloro vem para cá e o sódio para lá. Além disso, por ser uma carga positiva, a positiva procura os potenciais menores e a negativa os potenciais maiores. Mas quando você for fazer o cálculo da corrente aqui, ó, delta Q sobre delta T, então você tem que considerar os dois. Não é porque o positivo anula o negativo, não. Aqui os dois estão em movimento, portanto, como corrente é carga elétrica em movimento, essa carga tem que considerar a quantidade de íons que nós temos na solução. E agora, uma outra coisa a ser destacada aqui, que é muito importante aqui, é que você vai pegar um elemento X qualquer para você calcular o Q, né? O delta Q desse elemento que você dissolveu ali. Você tem que levar sempre em consideração a valência dele. Por exemplo, se a valência desse elemento aqui for mais 3, né? Os elementos lá da coluna 3A, se for mais 3, quando você for calcular a carga dele aqui, você vai calcular a carga de 1, né? N vezes E. Só que você tem que pensar o seguinte, cada átomozinho desse aqui, se tem valência 3, então você vai ter que multiplicar isso aqui por 3, né? Porque a relação aqui é de 3 para 1, ou seja, eu tenho 3 íons para cada um átomo. Então eu tenho que multiplicar isso aqui pelo número que eu tenho de elétrons livres ou valência positiva, seja ela positiva ou negativa, correto? Tem que prestar sempre muita atenção nisso aqui, ó. Muito bem, esse foi o sétimo item, sétimo lembrança. A oitava lembrança que eu quero fazer com vocês nesse resumo diz relação à relação entre potência elétrica e potência térmica. Por quê? Porque como a potência é a quantidade de energia dividida pelo tempo, então se eu tiver potência térmica, a potência térmica é a quantidade de energia sobre tempo. E a potência elétrica é energia elétrica sobre tempo. Qual é a grande questão aqui? Seja lá qual for a questão que você está falando. Você está falando de aquecimento da água,
ou da mudança de estado físico e tal, esta potência térmica aqui, ó, pode ser igual aqui, igual a mc delta T, se for variação de temperatura, pode ser igual a m vezes o calor latente, se for mudança de estado. Essa energia aqui, ela é essa mesma energia elétrica ali, né? Ela é semelhante à energia elétrica. Agora, a única coisa que você tem que prestar atenção é que isso aqui vai ser dado para você em calorias, isso aqui for dado em joules. Para quê? Quando você reparar que quando for joules, é watts vezes segundo. Quando essa mistura acontecer, você tem que ficar bem atento, você vai ter que ficar bem atento à transformação de caloria para joules, ou seja, uma caloria igual a 4,2 joules. Então pode ser que exista um exercício qualquer que vá relacionar com você potência térmica com potência elétrica, né? Calorias por segundo, ó, calorias por segundo e joules por segundo. A diferença é que caloria por segundo é caloria por segundo. Joules por segundo aqui vai ser watts. Muito bem. Então, nono aspecto é quando você relaciona, tem um circuito chamado circuito RC, que é um circuito que envolve resistor com capacitor. Então, se eu tiver um capacitor aqui com um resistor aqui, então o que eu tenho aqui, ó? Capacitor e resistor. Se eu ligar isso aqui a uma fonte tensora, né, vai ser provocada uma corrente elétrica, né? Aqui vai existir uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica aqui, ó, ela vai criar aqui nesse capacitor uma TDP. Só que veja bem, quando esse capacitor aqui atingir a capacitância máxima dele, quando ele estiver cheio, a corrente elétrica no circuito vai ser zero. Porque lembre-se que aqui no interior nós temos um isolante. Ao estabelecer essa relação aqui, ó, quando esse capacitor estiver cheio, capacitor cheio significa dizer que a corrente é nula. Outro aspecto importante dessa relação é que quando você tiver um capacitor ligado a um resistor dessa forma aqui, ó, vamos imaginar assim, ó, associado dessa forma, em paralelo, vamos ligar aqui. Não é isso? Então, esse capacitor e esse resistor estão com a mesma DDP, né? Se eles estiverem associados em paralelo. Então, ele vai funcionar, esse aqui. Porque quando estão em paralelos, eles estão independentes. Então, aqui tem corrente elétrica aqui, sim, né? Mas é porque eles estão com a mesma DDP. Aqui não. Quando a corrente vai acabar quando o capacitor estiver com a sua capacidade máxima. Esse é o nono. E o último aspecto que eu quero destacar para vocês é relacionado à associação de capacitores e de resistores. Lembre-se que um capacitor, o que diferencia um capacitor de um resistor? Bom, o capacitor é pelo acúmulo de carga elétrica, né? E o resistor é pela corrente elétrica, certo? Corrente I. O capacitor é C, a capacitância, e o resistor é a resistência dele. Quando eu vou olhar pela expressão matemática aqui, ó, a carga dele aqui é a capacitância vezes a DDP. A corrente elétrica é a DDP dividido pela resistência. Ora, olha só que coisa importante. Aqui a carga acumulada é proporcional à capacitância. A corrente ela é proporcional ao inverso da resistência. Isso quer dizer aqui, ó, que o que caracteriza o capacitor é a capacitância. Quanto maior a capacitância, maior a quantidade de carga que ele acumula. Agora, quanto maior for a resistência do resistor, é menor a corrente elétrica. Então, são relações inversas, até porque também o capacitor tem a função de acumular carga e o resistor tem de detonar, gastar, né, a corrente. Isso vai fazer com que a gente compreenda, eu vou apagar aqui que eu vou precisar disso, que a gente compreenda que quando você tiver, então, capacitores associados em série ou capacitores associados em paralelo, eu tenho resistores associados em série e resistores associados em paralelo, não é isso?
Então, por conta dessa relação de proporcionalidade entre DDP e capacitância, DDP e resistência, então, aqui ó, o resistor equivalente aqui é dado pela soma, né? Vamos chamar isso aqui de R1 e isso aqui de R2, né? E aqui, se eu imaginar que eles são diferentes e se eles são 2, aqui só vale se for 2, o resistor equivalente aqui vai ser dado pelo produto pela soma. Não é isso? Agora, como as relações de proporcionalidade são inversas, como eu mostrei para você agora há pouco, significa dizer que para eu calcular o capacitor equivalente aqui, eu vou ter que fazer como se fossem os resistores em paralelo, né? O capacitor equivalente aqui é o capacitor aqui, ó, o produto pela soma. E quando eles estão em paralelo, é como se fossem os resistores em série. O capacitor equivalente aqui vai ser C1 mais C2. Isso se explica, vou repetir para você, isso se explica por conta da relação de proporcionalidade entre a capacitância e a DDP. Aqui a capacitância ela é proporcional em relação à carga, não é isso? Capacitância em relação à carga. E aqui a resistência é inversamente proporcional à corrente. Então, como aqui é direto, aqui é inverso, na hora que eu monto as relações, é essa aqui que vai resultar, não é isso? Então, esses foram os 10 aspectos mais importantes da eletrodinâmica que eu quero que você, que eu gostaria que você então destacasse, não é isso? Que você tivesse isso aí em mente. Espera aí um minutinho que eu vou fazer um esquema aqui, ok? Opa! Isso aqui é um improviso, né? Então, minha gente, olha, esses foram os 10 principais pontos a serem destacados que eu gostaria que você fosse treinando com aquela lista dos 40, né? Vamos chamar assim, né? Parece a lista dos 40, né? Uma coisa meio profética, assim. Mas é verdade. Aquela lista, como eu disse para vocês, vou fazer essa orientação mais uma vez. Aquela lista, você não precisa fazer toda de uma vez. Aliás, eu aconselho a não fazer. Na próxima semana, nós vamos começar com magnetismo. Nós vamos ter tempo suficiente para fazer o magnetismo com calma e com paciência a partir da semana que vem. Então, aí eu vou poder explicar para vocês as fontes do campo magnético com muita calma, fazer uma associação desse magnetismo com essas coisas que a gente viu aqui da corrente elétrica, das resistências, dos capacitores, né? Falar sobre tudo sobre magnetismo. Só que aí nós vamos exercitando os exercícios de magnetismo, evidentemente. Mas você não pode perder de foco essas questões da eletrodinâmica. Então, por isso que eu estou falando para você, eu te dei 40 para que até o final de novembro você vá fazendo um pouquinho, faz 2, faz 1, faz 2, né? Até chegar lá. Até chegar no final. Porque lá no final nós vamos pegar aquela lista de 40 e vamos revisar a lista de 40. Agora, esses 10 pontos que eu destaquei para vocês vão te ajudar a resolver aqueles 40 e os outros que a gente vai fazer. Eu aposto que com essa estratégia você vai obter sucesso na sua prova. Isso vai te resultar no sucesso na prova. Porque espere 3, talvez até 4 questões de eletricidade nessa prova que você vai fazer e seguindo a minha estratégia, você vai acertar. Até a próxima semana.